Patrícia Poeta foi surpreendida por uma revelação inusitada durante o encontro desta quarta-feira, 24. A apresentadora, que comandava uma edição especial dedicada às festas juninas, acabou sendo pega de surpresa por detalhes da intimidade compartilhada entre Beatriz Reis e Gil do Vigor. Tudo começou com uma série de recados enviados aos convidados. Entre eles, a mensagem de Gil do Vigor chamou a atenção ao brincar com os rumores de que ele e a ex-BBB viveriam um romance. O economista destacou a proximidade entre os dois, chegando a dizer que a relação deles supera o rótulo de um namoro tradicional, comparando a parceria a um casal que já possui até filhos. Ao ouvir a declaração, Beatriz Reis se emocionou e, para exemplificar a cumplicidade da amizade, decidiu abrir o jogo sobre a rotina da dupla. Sem rodeios, ela contou que os dois costumam fazer videochamadas em momentos bastante pessoais do dia a dia. A revelação foi tão inesperada que Patrícia Poeta não conseguiu esconder o espanto, reagindo prontamente com um "que isso, Bia?". O clima de descontração continuou no palco. A sósia do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, que também participava da atração, entrou na brincadeira da apresentadora. Aproveitando que ambos estão solteiros, Patrícia sugeriu que ele enviasse um correio elegante para a artista. Antes de chamar a música "Vem cá, você tem 28 segundos para fazer um correio elegante para minha amiga", desafiou a apresentadora, fechando o bloco com bom humor. É interessante observar como o programa Encontro, sob o comando de Patrícia Poeta, tem se transformado em um termômetro não apenas do que acontece no mundo, mas de como a cultura das redes sociais e dos reality shows dita o ritmo da nossa televisão aberta. Quando vemos uma cena como essa entre a Bia do Brás e o Gil do Vigor, sendo discutida em rede nacional, a gente percebe o quanto o público se conecta com a autenticidade, ou com o que eles acreditam ser a autenticidade, desses personagens. Mas para entender o peso dessa interação, precisamos olhar para quem é a Patrícia Poeta, essa figura que hoje está no centro desse furacão de entretenimento. Patrícia, que nasceu em São Jerônimo, no Rio Grande do Sul, construiu uma carreira sólida que começou muito longe dos palcos de variedades. Ela foi a voz da seriedade no Jornal Nacional, a substituta de Fátima Bernardes na bancada, e durante muito tempo foi vista pelo público como a jornalista técnica, impecável na dicção e na postura. A trajetória dela é uma lição de transição de imagem. Ela saiu da zona de conforto do jornalismo rígido para assumir o desafio de comandar o entretenimento matinal da Globo, um espaço que exige um jogo de cintura muito diferente do que é necessário para ler um teleprompter com as notícias do dia. E é justamente nessa mudança que a gente vê o reflexo do que aconteceu agora. A Patrícia, que antes precisava manter a compostura diante de tragédias ou da política nacional, agora é a mediadora de revelações sobre videochamadas íntimas entre ex-BBBs. Já a Beatriz Reis, a Bia do Brás, é um fenômeno à parte. Ela não veio da escola do jornalismo, ela veio da escola da vida, do comércio, do trabalho duro no Brás, em São Paulo. O jeito efusivo dela, que dividiu opiniões durante o Big Brother Brasil, é o que a mantém relevante fora da casa. O Gil do Vigor, por outro lado, é um caso à parte na história da televisão brasileira. Nascido em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, Gilberto Nogueira quebrou barreiras. Ele não foi apenas um participante de reality, ele se tornou um ícone acadêmico. O economista que mostra que é possível falar de inflação e de matemática complexa com o mesmo entusiasmo com que se fala de um beijo ou de uma festa. O que a gente vê nessa correlação entre a notícia de hoje e o passado deles é a consolidação de uma nova era. O Gil, que saiu do BBB 21 como um dos maiores carismas da história do programa, hoje transita entre o meio acadêmico nos Estados Unidos e a televisão brasileira como um comentarista de comportamento. A amizade dele com a Bia, que é de uma edição muito posterior, mostra como o ecossistema do reality show funciona como um selo de reconhecimento. Eles falam a mesma língua, uma linguagem de quem entende o que é ser julgado pelo Brasil inteiro em tempo real. Eu particularmente acho fascinante como essa dinâmica se repete. A gente teve o auge de Gilberto Nogueira, que marcou uma época de pandemia onde o Brasil se via refletido na sua trajetória de superação, e agora temos a Bia, que segue uma linha de carisma explosivo. Quando a Patrícia Poeta reage com o espanto genuíno ao ouvir sobre a intimidade deles, ela está fazendo o papel que o telespectador espera, o da pessoa comum que não acredita no que está ouvindo. Mas, na minha visão, isso também mostra que a televisão brasileira está cada vez mais disposta a abrir mão de um roteiro engessado em favor da surpresa. O momento em que a Patrícia coloca o sósia do Ronaldinho para enviar um correio elegante reforça essa estrutura de circo, de entretenimento puro, que o matinal adotou.
Existe uma linha tênue entre o que é entretenimento e o que é exposição excessiva, e é nessa linha que a Patrícia tem que caminhar todo santo dia. Ela passou anos sendo a jornalista da bancada, onde cada vírgula era medida, e hoje ela lida com o improviso absoluto. E convenhamos, ela tem se adaptado muito bem a esse novo tom. A Patrícia de 2025 é uma apresentadora que entende que o público não quer mais apenas a informação seca. O público quer a fofoca, o riso, a interação, o erro, o momento em que a máscara cai e a gente vê a reação real, como foi o caso dela diante da revelação dos dois ex-BBBs. Historicamente, o encontro sempre foi um terreno fértil para momentos de descontração, mas a gestão da Patrícia trouxe uma agilidade nova. Ela não tenta fingir que o que aconteceu não foi inusitado. Ela abraça o inusitado. E essa é a grande mudança na carreira dela. Se a gente olhar lá atrás, na época em que ela apresentava o Fantástico ou o Jornal Nacional, jamais veríamos uma cena dessa. E isso é uma evolução? Eu acho que sim. Mostra que o profissional de comunicação precisa ser multifacetado. O cenário geral da nossa TV aberta é de uma briga constante pela atenção de um público que tem 1000 telas na mão. Manter esse público ligado na televisão exige que a gente traga essas figuras como a Bia e o Gil, que carregam consigo uma legião de seguidores que acompanham cada passo da vida deles, até mesmo as videochamadas que, no meu entender, deveriam ser privadas, mas que no mundo do reality viram combustível para a audiência. O que me chama a atenção também é a longevidade do sucesso dessas figuras. O Gil, por exemplo, provou que não foi um sucesso passageiro. Ele conseguiu se sustentar através da sua inteligência emocional e do seu carisma, algo que poucos ex-participantes conseguem. Ele se tornou uma marca. E a Bia, com o seu jeito de garota do Brás, entendeu que ser ela mesma, com todos os exageros, é o caminho para se manter na mídia. Por fim, quando vemos a Patrícia Poeta mediando tudo isso, a gente entende o papel do apresentador moderno. Não é mais sobre informar, é sobre conduzir a experiência. A Patrícia está ali para garantir que o caos seja divertido, que a polêmica tenha um tom leve e que o espectador se sinta parte daquela conversa. O correio elegante que ela propôs para o sósia do Ronaldinho é o ápice dessa proposta, trazer o lúdico para o centro da pauta. É um movimento inteligente. No cenário competitivo em que vivemos, onde o streaming e as redes sociais fragmentaram a audiência, a televisão brasileira precisa se apegar a esses momentos de fogo no parquinho para manter a relevância. E para mim, o que fica dessa notícia é a prova de que a gente continua amando ver a vida dos outros, mas, acima de tudo, amamos ver a reação de quem está lá na frente, tentando processar toda essa loucura junto com a gente. A Patrícia Poeta, com sua bagagem de anos de jornalismo sério, traz um contraste necessário. Ela é a âncora que âncora o entretenimento, garantindo que, por mais bizarra que seja a revelação, o programa continue fluindo. Isso mostra que a televisão está em constante transformação, e que tanto a apresentadora quanto os convidados entenderam que o jogo agora é outro, muito mais rápido, muito mais exposto e talvez, muito mais humano na sua própria imperfeição. É um show que não para, e a gente, como espectador, continua aqui assistindo, analisando e, claro, querendo saber qual vai ser a próxima revelação. E aí, gostou da notícia? Poxa, então retribui. Um dedinho ali, ó, like e seja inscrito do canal. Todo dia, de segunda a segunda, faça sol, chuva, trovoada, tenha o problema que for, final de ano, começo de ano, férias, sempre tem notícia de hora em hora, sobre aquele programa, sobre aquele ator, aquela atriz, aquele artista, sobre o problema que está acontecendo no Brasil, no país. Você tem notícia atualizada de hora em hora. Não é fácil crescer no YouTube, por isso que eu estou pedindo sua ajuda. Muita gente tenta crescer, claro, mas notícia vai ser uma coisa essencial durante toda a nossa vida. Ficar antenado e atualizado, hein? Então, se inscreve no canal, me dê essa força.